Paz do Senhor Jesus a todos. Lição de número 10, a última defesa de Jó. Essa lição ela é composta por 3 tópicos principais que são: Jó relembra o seu passado de glória. Segundo, Jó lamenta seu estado presente. E o terceiro, o futuro em aberto de Jó. O objetivo geral desta lição é mostrar que Jó, profundamente afetado pelo sofrimento, recorda nostalgicamente, ou seja, com uma tristeza profunda do seu passado de glória. Então Jó relembra o seu passado de glória. Glória aqui não é aquela glória que é a glória devida a Deus, porque aquela glória de Deus ele não divide com ninguém. Então essa glória aqui significa honra, fama adquirida por obras, feitos, etc. Pessoa que é motivo de orgulho. Então essa glória aqui é uma glória humana. Então Jó relembra desse passado de glória e sente profunda tristeza, profunda amargura de espírito por causa exatamente desse problema que ele tem, que ele está passando, neste momento que ele está passando. Então, o primeiro tópico é dividido em 3 subtópicos principais, que são prosperidade material e espiritual, reconhecimento social e o terceiro, uma ponderação importante. O primeiro subtópico diz assim: prosperidade material e espiritual. A prosperidade é o êxito, a fartura, é uma situação favorável. Então, Jó tinha essa situação favorável tanto na vida material quanto na vida espiritual, porque Jó ele tinha comunhão com Deus, Jó ele tinha a proteção de Deus, Jó ele tinha as bênçãos de Deus, tanto para ele como para a família dele. Jó tinha orientação de Deus e Jó tinha a presença de Deus. Então essas são algumas coisas que nós vemos aqui que Jó tinha, mas Jó tinha muito mais que isso. Então bênçãos materiais e espirituais, Jó tinha de montão. Jó tinha a revelia, como também nós vimos no capítulo 1 do livro de Jó, falando sobre os bens materiais, sobre tudo que ele possuía ali. Então o reconhecimento social, nós estamos falando aqui do capítulo 29 de Jó. O primeiro tópico vai falar do capítulo 29, o segundo tópico vai falar do capítulo 30 e o terceiro tópico vai falar do capítulo 31 do livro de Jó, tá bom? Se você não tem a sua lição para acompanhar, pode acompanhar diretamente na sua Bíblia, então lendo esses 3 capítulos, que é o que vai falar a respeito da lição de hoje. Ou seja, a última defesa de Jó dentro do livro. Reconhecimento social. Jó, ele era um juiz. Ele orientava jovens, ele orientava velhos, ele ajudava os pobres com sabedoria e com justiça. Então Jó fazia o que era justo, Jó fazia o que era correto. Jó não beneficiava uma pessoa em detrimento de outra, não, Jó julgava com justiça. Olha só, então socialmente falando, Jó era um homem muito importante, porque se tratava de um juiz, as pessoas davam ouvidos ao que ele falava, atentavam aos seus juízos, a tudo o que ele falava, as pessoas davam ouvidos. E também uma ponderação importante, a palavra ponderação aqui significa avaliação, consideração, reflexão. Jó, na verdade, ele era um modelo de justiça social. O que Jó falava era verdade. Por quê? Porque Deus era na vida dele. Então, se Deus era na vida de Jó, Jó pronunciava justiça, Jó pronunciava juízo, Jó pronunciava sabedoria. E as pessoas ouviam, os pobres, os velhos, as viúvas, os estrangeiros, as pessoas buscavam justiça em Jó e Jó fazia um julgamento justo. É isso que Deus espera de todos nós. O resumo desse tópico diz assim: Jó relembra seu passado de prosperidade material e espiritual, bem como a sua atuação social, como juiz, como nós acabamos de falar. O segundo tópico, Jó lamenta seu estado presente. O estado presente de Jó, para nós hoje é passado, mas o que ele passou ali foi muito duro, muito difícil. Então, o presente de Jó, ele estava fazendo um lamento, ele estava se lamentando, ele estava, vamos dizer assim, reclamando, que não é a palavra correta, tá? Então o lamento seria melhor mesmo. O lamento presente de Jó, da situação que ele passava naquele momento. Esse tópico é dividido em 3 subtópicos também, que são desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. Segundo, abatimento físico e emocional. E terceiro, Deus teria abandonado Jó? Fica uma pergunta no ar. Então, o primeiro subtópico desse segundo tópico diz assim: desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. Espera aí. As pessoas que Jó ajudava foram as mesmas pessoas que desprezavam a Jó. Jó ajudava a classe pobre, a classe desfavorecida, ajudava os jovens, ajudava aqueles que não tinham
poder na palavra, poder para falar. Jó ajudava essas pessoas, Jó dava voz para essas pessoas que não tinham condições de se defender, e essas mesmas pessoas foram aquelas que desprezaram Jó. Olha que coisa interessante de se ver. Então, pessoas que nós ajudamos hoje, possivelmente são as pessoas que vão falar mal de nós lá na frente, que vão nos desprezar lá na frente. E nós temos que ser crentes o suficiente para suportar esse tipo de prova, esse tipo de dificuldade. A sociedade hoje, ela valoriza mais o ter do que o ser, mais o financeiro do que a pessoa propriamente dita. Então, enquanto Jó tinha posses, enquanto Jó tinha bens, ele era cercado de amigos, cercado de pessoas. Mas quando Jó não tinha mais posses, quando Jó não tinha mais bens, quando Jó já não estava mais bem financeiramente falando, os seus amigos foram todos embora, as pessoas começaram a zombar dele. Olha só que diferença, respeitar uma pessoa como um juiz, como autoridade, e depois tirar sarro da pessoa. Por quê? Qual que é a diferença? A diferença é que enquanto ele tinha posses, ele era respeitado. Quando ele não tinha mais posses, ele deixou de ser respeitado. A presença de Deus deixou de ser na vida dele? Não deixou, então o respeito deveria ser o mesmo. Nós devemos respeitar da mesma forma, pessoa com posses ou pessoa sem posses, mas também as pessoas devem nos respeitar com posses ou sem posses. Esse é um exemplo de cristianismo, respeitar as pessoas independente de bens materiais ou não. Segundo, abatimento físico e emocional. Então Jó, ele passa a se sentir abandonado. Pensa bem, os amigos chegam, se condoem com ele, depois começam a acusá-lo. Os seus familiares, não os filhos que morreram, mas os seus irmãos, os seus parentes, de um modo geral, desapareceram. Os seus demais amigos também desapareceram. Até os seus servos, a Bíblia diz, que zombavam de Jó. Então ele se sente caçado como um animal. Já se imaginou um animal quando está sendo caçado? O que ele sente? Ele se sente acuado, ele se sente oprimido, ele se sente triste, ele se sente abatido, ele procura um lugar para se refugiar, mas não encontra. Jó não tinha para onde ir. E terceiro, Deus teria abandonado Jó? É uma pergunta. Deus teria abandonado Jó? Será que Deus abandonou Jó por causa da situação que ele estava passando? Ele não merecia isso. Merecimento. Na verdade, merecimento, todos nós merecemos ir para o inferno, todos nós merecemos o castigo final. Mas, segundo a vida que Jó levava, ou segundo a vida que nós levamos ou devemos levar, nós não merecemos essa situação, esse caos total aqui. Porque, segundo a teologia dos amigos de Jó, aquilo que você... não somente teologia dos amigos de Jó, mas uma teologia comum, tanto da sua época como na época de hoje. É a lei da semeadura, você plantou, você colhe. Então, por isso que os amigos de Jó estavam batendo tanto nele. Você cometeu pecado, por isso está acontecendo isso na tua vida. Então, eles queriam provar isso, mas isso não se aplicava a Jó. Isso era um momento de prova de Jó. Isso era um mover no mundo espiritual que estava acontecendo na vida de Jó. Por isso que não se aplicava a vida dele. Talvez não se aplique a sua vida na dificuldade que você está passando nesse momento. Ou talvez sim, talvez seja uma consequência de pecado. Então, nós temos que analisar caso a caso e não sair apontando o dedo para todo mundo. Então, será que Deus abandonou Jó? Doía em Jó saber que havia ajudado muitas pessoas, mas agora o clamor de Jó estava sendo ignorado. Ele estava achando que o seu clamor estava sendo ignorado, ele estava sentindo que o seu clamor estava sendo ignorado. Então ele ajudou tanta gente, fez justiça, fez juízo a tantas pessoas, mas ele mesmo nesse momento, precisando de justiça, precisando de juízo, não conseguia ninguém para interceder por ele, achava que estava sendo ignorado. E também Jó sente que seu clamor foi desconsiderado. Olha só, que ninguém estava prestando atenção no que ele estava dizendo, no que ele estava clamando, na justiça que ele estava pedindo em prol da sua vida. Então o resumo desse tópico 2 diz assim: o estado presente de Jó é marcado pelo desprezo dos jovens, das classes necessitadas e pelo abatimento físico e emocional. O sentimento de injustiça assola a nossa alma. Então, quando nós vemos, ou quando nós percebemos, ou quando nós temos a certeza que somos injustiçados, qual que é o sentimento que permeia a nossa alma? Qual que é o sentimento que permeia dentro de nós, no nosso coração? É difícil. É muito complicado. Então isso aí assola, isso aí dói demais dentro de nós. Então o pensamento de Jó, depois de tudo que eu fiz, isso é o que eu recebo? Eu recebo em troca de todo o bem que eu fiz, é esse o mal que eu recebo em troca? Olha só, o pensamento de Jó. Agora eu te pergunto, quem não passou por isso?
Quem não pensaria dessa forma se estivesse passando por uma situação de injustiça ou quando está passando por uma situação de injustiça? É difícil, não é? Então, o futuro em aberto de Jó é o terceiro tópico dessa lição, que é dividido em 3 subtópicos, que são Jó em defesa da sua ética sexual, Jó em defesa da sua ética social e Jó busca resposta de Deus, que é onde nós devemos realmente buscar. Não no vizinho, não. Nós devemos buscar resposta em Deus ou de Deus. Então, a palavra ética, Jó em defesa da sua... Jó mesmo se defendeu, porque ele não tinha alguém para defendê-lo. Então, ele mesmo se defendeu, ele mesmo preparou a sua defesa. Então, ética aqui, ó, em defesa da sua ética sexual e ética social. Ética significa moral, regras de conduta. Então, Jó tinha regras de conduta na área sexual e na área social. Ele tinha regras. Tanto que o versículo, nós estamos agora no capítulo de número 30 de Jó, tá bom? Tanto que no capítulo 31, Jó diz assim, que ele fez aliança com seus olhos para não olhar com impureza para uma virgem. Olha só a aliança, o pacto que Jó fez com seus olhos. Olha a conduta moral na parte sexual de Jó. Olha o que ele fez. Aliança, ele fez um pacto com seus olhos para jamais olhar para uma virgem, olhar para uma mulher de modo impuro. Olha, você está vendo só como é importante isso daqui? Então, eu anotei aqui, Jó fez aliança com seus olhos para evitar luxúria. A palavra luxúria significa desejos de prazeres sensuais ou sexuais e impureza ao olhar para uma donzela. Mateus, vamos lá para o Novo Testamento. Mateus capítulo 5, versículos 27 e o 28 somente, diz assim: Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então Jó, ele já tinha feito lá no Antigo Testamento, Jó já tinha feito um pacto com seus olhos para nem olhar com impureza para uma donzela. E Jesus lá no Novo Testamento, ele confirma aquilo que Jó tinha dito, se a pessoa somente olhar, porque no Antigo Testamento a pessoa tinha que cometer o erro para ser pecado. Olhar não era problema ainda, mas Jó já tinha essa visão do Novo Testamento e Jesus vem e confirma a visão de Jó. Se você olhar cobiçando, atentar para uma mulher com cobiça nos seus olhos, você já cometeu adultério. Olha o que Jesus disse, você já adulterou com ela, você já pecou. Então nós temos que fazer um pacto com os nossos olhos também para não atentar, não é só para donzela não, para nenhum tipo de mulher, para nenhum tipo de pessoa com malícia nos nossos olhos. Jó em defesa da sua ética social. Jó tratava com humanidade órfãos, viúvas, estrangeiros, escravos tanto de outras pessoas como os próprios dele. Jó também tinha escravos. Escravatura, a escravidão era liberada nessa época, na época do Antigo Testamento, até mesmo no princípio do Novo Testamento ainda havia isso daí. Deixa eu tomar aqui um pouquinho d'água. Então ele advogava a causa de escravos, de órfãos, de viúvas. Então ele tinha ética, ele tratava com humanidade as pessoas e ele gostaria de receber esse tratamento com humanidade das pessoas com quem ele tratou. Bem, ele gostaria de ser tratado bem. Também é um princípio do Novo Testamento. O que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Então faça aquilo que você gostaria que seja feito para você. E o terceiro, Jó busca a resposta de Deus. Jó clamava por alguém que advogasse a sua causa, que ajudasse na sua defesa, mas Jó não tinha. O versículo 35 do capítulo 31 diz assim: Ah, quem me dera um que me ouvisse. Então ele estava clamando por uma pessoa que o ajudasse, que advogasse a sua causa, que entrasse em juízo por ele, em favor dele, para o defender. Já nesse momento, Jó já estava clamando por Jesus, que é o único que pode nos salvar, o único que pode nos justificar. Então, já desde o Antigo Testamento, Jó já clamava pela vinda de alguém que pudesse advogar a nossa causa, nos justificar. Romanos 8, do 31 ao 33, diz assim: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Faltou uma parte do versículo aqui, mas também vai dizer assim que ele é o único que pode nos justificar.
Cristo é o único que pode nos justificar. Tanto que eu deixei anotar também Atos 4:12, que aqui vai estar completinho. Meus filhinhos, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Nós devemos ser salvos somente através do nome de Jesus, o sacrifício que ele fez por nós na cruz do Calvário, derramando até a sua última gota de sangue pelo meu e pelo teu pecado. Então ele é o único que pode nos salvar. Esse é o único nome que pode nos levar até Deus. Jesus é o único mediador. Deus está aqui no alto, o homem está aqui embaixo e ele não tem condições de chegar até Deus. E Deus está aguardando que ele se chegue a ele. Como que nós vamos chegar? Através de Jesus. Jesus é o único mediador, a única pessoa que deu a sua vida e que pode nos levar até Deus. Ele é o único. Jesus disse assim, eu sou o caminho. Ele não disse que eu sou um caminho, ele disse eu sou o caminho, o único caminho que pode levar para o céu, que pode levar para Deus. Então ele é o único que pode mediar a nossa causa, nos justificar. Leia aí Romanos 8, do 31 até o 33, você vai ver certinho, tá bom? E o resumo desse tópico 3 diz assim, Jó faz uma defesa da sua ética sexual, social e busca pela resposta de Deus. Ele se defendeu porque ele não tinha quem advogasse, quem o defendesse, e depois ele buscou a Deus, que é quem nós devemos buscar, como nós já comentamos, tá bom? Então hoje nós temos um que nos defende, hoje nós temos um que nos perdoa, hoje nós temos um que intercede por nós. Quem é esse? Nós já falamos, é o próprio Cristo. Então nós não temos que nos defender, nós temos que recorrer a Ele, nós temos que fazer nossas orações diretamente ao Pai em nome dEle. Por quê? 1 de João, capítulo 2, versículos 1 e 2 diz assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha só, ele é o nosso advogado. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Jesus Cristo é o nosso advogado. Jesus Cristo é aquele que nos torna propícios a Deus. Romanos 8 e 34 também diz assim, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha só, então o próprio Jesus, ele está à direita de Deus e ele intercede por você e ele intercede por mim, nas nossas causas. Mas tem mais alguém que intercede por nós. Você quer ver? O versículo 26 de Romanos 8 também diz assim, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós temos dois que intercedem por nós. Nós oramos a Deus, clamamos a Deus no nome de Jesus. O próprio Jesus intercede por nós, porque ele está à direita do Pai, e o Espírito Santo também, porque nós não sabemos nem o que havemos de pedir, nós não sabemos pedir da forma que convém, mas ele intercede por nós, junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis. Tá certo, meus queridos? Então Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família, seu ministério, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.